Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente. Na edição de hoje, eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. Na entrevista de hoje, nós falamos em dois momentos. O prefeito Eduardo Fretia, de Palhoça, estará com a gente na parte final do programa. Neste momento, eu estou recebendo a deputada federal Carol Detoni, deputada eleita pelo PL com mais de 227 mil votos, a segunda maior votação para um parlamentar federal no estado de Santa Catarina, na Câmara Federal. Os senadores, claro, têm votações diferentes, porque são em duas sessões ou em uma, elegem-se com milhões de votos, pelo menos mais de 1 milhão de votos. A deputada foi eleita em 2018 pelo PSL, partido do então presidente Bolsonaro, com mais de 109 mil votos. Ela dobrou a votação, mais do que dobrou a votação. É formada em Direito, advogada, é mestre em Direito Público. A única parlamentar a ultrapassar 220 mil votos proporcionais. O Espírito de Homem teve 229 mil votos, mas um percentual menor de votantes catarinenses. Deputada, agradeço a senhora pela vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, Hildo, professor Hildo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Deputada, eu gostaria que a senhora explicasse essa votação. Está distante já da sua eleição, no ano que vem a senhora deve voltar às urnas, mas como é que a senhora obteve o dobro de votos e arrastou o PL para cima, conseguiu fazer mais parlamentares para o seu partido, inclusive? Então, professor, na verdade, quando eu me elegi graças à onda Bolsonaro, né? Foi em 2018, logo que o presidente assume como presidente, nós conseguimos eleger, aí eu fui a mulher mais votada do estado de Santa Catarina na época, com 109 mil votos, e foi uma honra muito grande naquele primeiro mandato. Uma vez que uma pessoa se elege na onda, ela tem que demonstrar trabalho para poder ir para uma reeleição. A reeleição é sempre mais difícil, né? E eu fiz duas frentes de trabalho. As redes sociais, né, que foi o que deslanchou o Bolsonaro na própria candidatura dele, uma vez que o PSL não tinha nem fundo partidário, não tinha dinheiro, não tinha tempo de TV. E eu mesma gastei 60 mil reais na minha campanha, foi o que eu gastei na primeira eleição, sem usar fundo, né? A partir desse momento, a gente começou a contatar as lideranças regionais, vereadores, prefeitos. Eu não fiz um trabalho só de rede social. Eu também procurei estar perto das lideranças locais. E assim a gente mapeou muitos vereadores, prefeitos que poderiam estar apoiando, para a gente ter esse trabalho de política tradicional, né, que é o apoio do vereador, da liderança local, e também a questão da internet, né, que é essa nova política que se apresenta aí para nós a partir dessa influência das mídias. E fui surpreendida nessa minha reeleição. Realmente esperava melhorar um pouco a votação, mas não duplicar. Realmente foi uma surpresa até mesmo para a gente que trabalha com política, porque é um voto o voto é uma questão que envolve a identificação, né, com os ideais. Essa pessoa pensa como eu, defende os valores que eu acredito. E eu acredito que é uma coisa muito emocional também, né? Gostei desse candidato, acho que ele vai me representar. Então, realmente foi uma surpresa. Gastei também 400 mil reais nessa minha segunda eleição, sem dinheiro público, foi dinheiro privado, né? Inclusive, na hora de pedir esse apoio de empresários, apoiadores, sempre mantive íntegra a minha consciência, nunca foi em troca de favor, nunca sofri qualquer exigência em troca de apoio financeiro, sempre mantive a minha independência. Eu acho que isso o catarinense consegue observar na minha própria atuação, né? E aí, no segundo mandato, novos desafios se impuseram, uma vez que nós não tínhamos presidente da República, uma vez que o presidente Bolsonaro não ganhou a eleição. Então, nos tornamos de situação para oposição. É um momento difícil, né, que estamos enfrentando. De um lado, governo Lula, de outro lado, Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim, consegui presidir a CCJ no ano passado. Conseguimos entregar vários resultados. Aprovamos a PEC da vida, a PEC antidrogas, 4 medidas aí, a PEC 8, PEC 28, e 2 medidas para atualizar a lei do impeachment, para voltar a ter reequilíbrio entre os poderes, né? Inclusive a PEC 28 é para assustar decisões judiciais que exorbitem a competência do Poder Judiciário, uma vez que o Poder Judiciário não deve aprovar norma geral e abstrata, mas tem feito, em muitos casos, ou substituindo o papel do Congresso. Essa PEC visa corrigir esses excessos. E a lei do impeachment atualizada, ela prevê
que o presidente do Senado tem um prazo para analisar os pedidos de impeachment e não engavetar como acontece hoje, sob pena de trancar a pauta do Senado Federal, porque quem deve decidir é o plenário do Senado e não o presidente. Então foram algumas contribuições que fizemos aí para o agronegócio, para a segurança pública. Tivemos importantes medidas aprovadas, foram mais de 1.200 proposições aprovadas em um ano de eleição, o que é uma produtividade muito grande, né? Então, fiquei muito feliz aí com o resultado do nosso trabalho e esse ano estou como líder da minoria, que é o grande bloco de oposição da Câmara, junto à liderança da oposição e liderança do PL. Então, temos trabalhado aí no sentido de defender as pautas conservadoras, defender pautas também econômicas liberais, né? Por entendermos que, por não existir o dinheiro público, o que existe é o dinheiro do pagador do imposto. E o administrador, né, as funções públicas administram um dinheiro que é da população e deve voltar para a população. Então, estou aí como presidente também da Frente do Livre Mercado, lá na Câmara Federal, sou a presidente da frente, para justamente lutar por um ambiente mais competitivo, um ambiente com menos burocracia, com menos entraves para quem quer empreender e gerar riqueza no país. A senhora foi eleita na primeira vez com o presidente Bolsonaro também sendo eleito. E a senhora foi eleita na mesma eleição que ele foi para o segundo turno e houve o que houve e acabou não chegando à presidência da República. O partido do presidente mudou, o seu partido mudou, vocês eram PSL, foram para o PL. De novo, a sua reeleição foi onda PL? Foi a onda Bolsonaro no PL? Olha, com certeza o efeito Bolsonaro é um efeito grandioso. O Bolsonaro hoje representa a maior liderança de direita que temos no país. Isso, com certeza, movimenta a eleição. Quem está no partido da maior liderança de direita sofre essa influência de onda, com certeza. Mas eu acredito que a reeleição, ela também se deve um pouco ao trabalho. Então, muito ao seu trabalho. Ao tudo trabalho isso que a senhora está falando, e toda também, a exposição. E também a onda de direita que se formou no país, né, e que tende a aumentar cada vez mais, eu acredito. Santa Catarina tem uma veia maior, tem um componente maior do voto conservador. Exatamente. Então, acredito que se deve a esses dois fatores também. E a região oeste ainda mais. É a região do agronegócio, né? Uma pauta que eu defendo muito. Sou também vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente, né, da Câmara e do Senado. Então, eu tenho a confiança aí do presidente Lupion para representar o sul do estado na frente como diretora, na direção executiva da Frente Parlamentar também. Como é que a senhora pretende trabalhar ainda mais para que no ano que vem a senhora tenha a oportunidade de oferecer o seu nome ao eleitorado e chegar a um terceiro mandato ou um mandato no Senado, porque o seu nome também tem sido falado para o Senado. A senhora já fez a opção? Então, eu estou me colocando à disposição como pré-candidata ao Senado, né, justamente por estar na reeleição, ter tido a maior votação, ter presidido a CCJ, porque tem que avaliar que uma vez você se elege deputado federal, mas você chega em Brasília, tem 513 disputando por espaços. Então, conquistar a maior comissão da Câmara dos Deputados e entregar resultados efetivos é um trabalho muito difícil e nós conseguimos realizar, né? E falo isso com muita humildade e muito trabalho mesmo, trabalhando a madrugada dentro, com estratégia, calculando voto para ver se a gente teria votos para aprovar a proposição. Foi um trabalho muito sério que realizamos e eu me coloquei à disposição e tive esse apoio do presidente do partido estadual, Jorginho Melo, da presidente nacional do PL Mulher, a Michele Bolsonaro, e agora o presidente Bolsonaro deu entrevista recentemente também apoiando meu nome para o Senado. Então pretendo concorrer ao Senado no próximo ano, sim, se meu nome for confirmado na convenção, é claro, né? Essa opção está praticamente selada. É a minha intenção, mas claro, até o ano que vem... Pré-candidata isso aí. Não dá para mas falar em candidatura a minha intenção é concorrer ao Senado, sim. Deputada, neste momento, que avaliação a senhora faz pela situação que o país está passando, com esse enfrentamento do governo federal ao governo dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos ao governo federal, a perseguição, acho que é possível falar em perseguição do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Bolsonaro. Como é que a senhora avalia esse momento que o país vive? A perseguição é notória, né? Basta ver que o presidente Bolsonaro não tem foro privilegiado, né? Ele não é mais presidente da República. Se há qualquer acusação contra ele, é um processo que deveria estar sendo julgado em primeiro grau e não na mais alta corte de justiça. Aliás, se você pega ali o que aconteceu em janeiro, ali aquela invasão, foi uma manifestação, um protesto que acabou em baderna e quebradeira.
Mas que já aconteceu em outros momentos, promovidos pela esquerda. Pelo MST, já aconteceu, pelos movimentos sociais diversos de esquerda, e nunca foi taxado de golpe de Estado. Para ter sido golpe de Estado, deveria ter as Forças Armadas apoiado. E, na verdade, não teve qualquer apoio, uma vez que o próprio Exército, o comando do Exército, havia sido passado um mês antes do Lula assumir para o presidente Lula. E o Bolsonaro estava fora do país, ele nunca... A senhora está dizendo que o presidente Bolsonaro nomeou líderes militares, exatamente, nomeados pelo presidente Lula. Antes do Lula assumir como presidente, ele já tinha trocado a chefia do Exército. Ou seja, é um crime impossível de ter ocorrido. E crime sem armas, sem comando. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma grande narrativa de que teria um golpe de Estado para incriminar o presidente Bolsonaro, uma vez que eu gostaria que me falassem qual crime o Bolsonaro cometeu para estar inelegível, em primeiro lugar, né? E qual crime ele cometeu para hoje estar sofrendo essas sanções cautelares absurdas de não poder usar rede social, não poder dar entrevistas, não poder se comunicar com seu filho, estar usando tornozeleira eletrônica, ter horário para voltar para casa às 7 da noite até 7 da manhã. Sem nenhuma condenação. Sem condenação e proibido de usar não só as redes sociais dele, mas indiretamente rede de terceiro. Ou seja, se eu postar uma foto com ele hoje, é possível que a minha rede social caia e eu seja imputada também como obstrução de justiça, como é o caso. Ou seja, o Alexandre Moraes notoriamente é inimigo do presidente Bolsonaro, é uma questão pessoal. Ele não é um juiz imparcial para julgar a causa, ou seja, todo esse processo nós consideramos que são nulos. Eles estão infringindo os direitos fundamentais de qualquer acusado, mediante censura prévia, né, ao banir ele de poder se comunicar socialmente. E agora a gente está vendo realmente um espetáculo político protagonizado pela mais alta corte da justiça, o que é uma verdadeira vergonha, a falta do devido processo legal, um processo tendencioso, na qual ele já começa sendo condenado. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo por meio do ministro Alexandre de Moraes, realmente daqui a um tempo vai ser visto como um processo de exceção, um tribunal de exceção estabelecido no Brasil, que é uma vergonha para todo o judiciário e para toda a nação brasileira. E, na verdade, a partir do momento que o Alexandre de Moraes extrapola as fronteiras nacionais, começa a querer impor multas milionárias a uma empresa como o X por não obedecer decisões sem o contraditório, sem o devido processo legal, como ele fez ao X, como ele fez ao SpaceX, como ele fez a cidadãos americanos, e aí o Trump manda uma sanção, porque ele sim violou a soberania americana. As pessoas começam aqui a, infelizmente, acreditar na narrativa da esquerda, quando, na verdade, o verdadeiro culpado por essas sanções são Alexandre de Moraes e o Lula, por meio das suas falas, da sua política econômica desastrosa, por desafiar o Trump, a moeda americana, debochar, a própria Janja debochando. Então, assim, está na hora de a gente realmente dar nome a quem fez quem são culpados dessas sanções. Óbvio que nós somos contra qualquer sanção. Acreditamos que o Trump ele emite uma sanção para poder negociar, mas não há esse gesto de humildade por parte do governo brasileiro, nem do Alexandre de Moraes, que realmente resolveu intensificar a sua perseguição ao presidente Bolsonaro. E agora temos que aguardar os próximos passos, porque desta guerra internacional, basicamente entre Trump e essas autoridades, infelizmente quem está sofrendo é o povo brasileiro. Quem vai sofrer é a população. Deputada, tem um componente de censura à imprensa, porque se um veículo impresso faz uma entrevista com o presidente Bolsonaro, pode publicar. No momento que houver um portal de notícias publicando essa notícia, ele está cometendo um crime diante da decisão do ministro do Supremo. Exatamente. Então, uma censura à imprensa automaticamente. Censura prévia. Censura prévia à imprensa, censura... Enfim, o Lula dava entrevistas da prisão, ele recebia visitas... Se diz que o romance dele com a Janja começou na prisão, ou seja, ele tinha direito a visitas íntimas. E o Bolsonaro, sem ter condenação transitada em julgada, já está sofrendo punições, penas... e não há princípio de presunção de inocência nesse caso, ou seja, são violações a direitos humanos básicos do presidente Bolsonaro, numa perseguição onde ele já começa condenado, porque o Alexandre de Moraes, ao ser considerado vítima nesse processo do dia 8 de janeiro, que se diz que haveria uma conspiração para matá-lo, que eu acredito que é falso, isso realmente é uma invenção que eles criaram. Ele não poderia ser julgador se ele é vítima do caso. Ele não poderia ser acusador se ele é vítima do caso, e muito menos juiz. E outra coisa, a partir dessa sentença, a quem ele vai recorrer? Qualquer sentença tem o direito ao duplo grau de jurisdição numa democracia. Nesse caso, se o processo já começa no Supremo,
não vai haver direito à revisão de sentença, que é um direito básico também numa democracia. Então, todo esse processo é viciado, é uma perseguição política, que em vez de estar sendo feita na seara política, um debate político, está sendo feita pela mais alta Corte da Justiça, que esqueceu do seu papel de guardião da Constituição e hoje só se empenha em julgar os casos de direita. Veja, nós temos hoje 36 deputados que estão sendo investigados. Quando você abre o processo deles, como por exemplo o caso do Marcel Van Hatten, que eu tive acesso ao processo, a essa investigação, tem uma imagem dele na tribuna da Câmara dos Deputados, por palavras que ele proferiu na tribuna. Ou seja, a tribuna é o símbolo da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. Nós somos imunes por palavras, opiniões e votos. Só que no Brasil, nessa atual ditadura que a gente vive, um deputado está sendo processado por críticas que ele está fazendo ao presidente, ao chefe delegado-geral da Polícia Federal, como é o caso que ele fez, ao ministro Alexandre de Moraes. A gente é perseguido. Então, a gente não está mais vendo uma democracia, e o bom é que o mundo está vendo isso hoje, porque não há mais meios institucionais de retificar isso, uma vez que o Senado se manteve omisso, se mantém omisso, diante de várias petições de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que essa vai ser uma das vias pelas quais a gente vai poder barrar esses abusos de autoridade que estão vindo por parte do Supremo, para a gente poder corrigir mesmo que minimamente a democracia. Olha, dependendo da conjuntura que vá, talvez nesse ano mesmo possa ser pautado o impeachment. Ontem a Damares e o Magno Malta estavam em Brasília conosco nessa reunião da oposição, e eles disseram que vão sugerir ao Alcolumbre que paute o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque ele, notoriamente, ele é das autoridades ao qual o Trump se dirigiu por vídeo e pela carta, dizendo: parem imediatamente com a perseguição. Quem está promovendo essa perseguição ao presidente Bolsonaro é o Alexandre de Moraes, que é relator do processo. Então, em vez dele parar, ele está intensificando. Logo, uma das formas da gente contribuir enquanto parlamento é pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. A senhora estava em Brasília no começo da semana, na terça-feira, e nesta quarta já volta à região e já volta à atuação. O que é possível fazer? Por que a senhora e outros parlamentares, durante o período de recesso, com a Câmara sem votações, com tudo fechado, a senhora retornou para... Qual é a discussão? De nossa parte, nós queremos pautar a anistia, né? Uma vez que eles colocaram o Bolsonaro nesse processo como se fosse um grande coordenador de um suposto golpe, e a gente entende que ele não tem nada a ver com a baderna generalizada que foi instalada lá. E a anistia é uma prerrogativa do Congresso Nacional? A anistia é uma prerrogativa do Congresso, então dentro da nossa competência, como é que a gente pode contribuir? Pautando a anistia, aprovando a anistia, pautando o fim do foro privilegiado para acabar com esses processos que tramitam só no Supremo Tribunal Federal, que tem uma proposta que manda para o TRF4 com a revisão do STJ. Já é um meio de diluir esse poder todo concentrado na mão de 11 ministros, né, que infelizmente foram a maioria nomeados na época do Lula, ou seja, é um tribunal que está mais partidário do que nunca. Infelizmente, eles esqueceram a postura do juiz para tomar parte no discurso político. Se eles querem participar da política aqui, larguem a toga então e venham concorrer às eleições como nós, né? O caminho está livre para quem quiser, mas não fazer da mais alta Corte da Justiça. Queremos pautar a PEC 8, a PEC 28 para acabar com as decisões monocráticas e sustar decisões do Supremo que invadam competência. Enfim, temos várias propostas que a gente pode pautar. CPI do abuso de autoridade também, que é do Marcel Van Hatten, que está na Câmara. Tem várias propostas que a gente vai sugerir para o presidente Alcolumbre e Hugo Mota, para a gente poder dar a nossa contribuição também, para solucionar essa crise. O presidente Hugo Mota, só para a gente encerrar, a senhora tem outro compromisso, o presidente Hugo Mota vetou manifestações e participações nesse momento dentro do Congresso, porque houve um empurra-empurra. O que aconteceu? Na verdade, quebraram a mesa? O que aconteceu, deputada? Na verdade, nós estamos num recesso branco, não há previsão regimental para o recesso do meio de ano. É uma prática costumeira que se tem. Mas eu acho que ele deve ter sofrido muita pressão. Nós iríamos instalar as comissões de segurança e CREDEM para aprovar uma moção de apoio ao presidente Bolsonaro. E ele resolveu suspender as comissões. Nós achamos que isso não deveria ter sido feito. Infelizmente, ele deveria estar sensível às causas da oposição. Hoje, os nossos líderes estão se reunindo. Saindo daqui, vão informar qual foi o fruto dessa conversa, mas acredito que é o encaminhamento dessas proposições para a gente votar o quanto antes e sinalizar que nós estamos do lado da liberdade, nós estamos do lado dos países livres, que realmente respeitam a liberdade de expressão, que não perseguem os opositores políticos, porque país que faz isso é país ditatorial. E o Brasil de Lula, que está fazendo isso, é um país que caminha para uma ditadura como Cuba, Venezuela, em que Cuba até hoje
imputa os seus problemas econômicos às sanções dos Estados Unidos, quando, na verdade, eles resolveram optar por um regime comunista em que a população está toda empobrecida e eles acabaram se isolando politicamente. E não é isso que a gente quer para o país. A gente quer uma economia livre, um mercado livre. Eu sou contra taxações, contra a intervenção estatal no livre mercado, até por isso sou presidente da Frente Econômica do Livre Mercado, e por isso nós lutaremos contra essas sanções. E para que sejam punidas as autoridades que estão abusando dos seus direitos. E não a população como um todo, que só quer viver em paz, ter o seu comércio, ter quer comercializar, comprar produtos dos Estados Unidos sem ter esse ônus a mais. Trazer para a pauta esses pontos que a senhora levanta, o trancar a pauta pela oposição é uma alternativa, deputada? Vamos tentar, só que como nós somos só 120 deputados de oposição e não a maioria na Câmara, muitas vezes esse movimento de trancar a pauta, por não termos a maioria, ele não chega a ter uma eficácia como gostaríamos. Por isso da importância das eleições do ano que vem. Que as pessoas votem em pessoas de direita, em conservadores, para que a gente possa ser maioria e mudar essa realidade que a gente vive hoje. Tá certo. Seja na Câmara, seja no Senado. Deputado, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Obrigada, professor Hildo. Um grande abraço a todos que acompanharam. Agradeço a deputada e, na sequência, nós conversaremos com o prefeito de Palhoça, também do Partido Liberal do PL, o Eduardo Fretti. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente na edição de hoje. Tivemos a entrevista com a deputada federal Carol Detoni, falando sobre a atuação parlamentar, sobre essa confusão toda que está acontecendo em Brasília. Ela esteve em Brasília na noite anterior à vinda ao nosso programa, pegou o voo, veio para cá e acompanhou o prefeito Eduardo Fretti de Palhoça em uma série de visitas e ações aqui na nossa região. Então, a partir desse momento, o deputado tem outro compromisso, a partir desse momento eu converso com o prefeito de Palhoça, Eduardo Fretti. Ele foi eleito com 36% em 2020, 36% da votação, mais de 28 mil votos. E em 2024, foi eleito com mais de 52% da votação, o que somou mais de 52 mil votos. O prefeito é professor universitário, graduado em processos gerenciais e também em educação física e esportes e pós-graduado em gestão pública. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, Hildo. É um prazer a gente estar aqui participando aqui na UniTV desse momento que para mim é um prazer muito grande, porque eu retorno, né? Eu sou natural de Jaguaruna, cidade vizinha aqui a Tubarão, e saí daqui com 16 anos em busca de oportunidade, onde encontrei Palhoça que me acolheu, construí minha família, minha vida, mas sempre feliz de voltar à região, rever alguns pontos, estudei no Galote. Então, essa região me traz boas lembranças e é um prazer sempre retornar. Que bacana, prefeito. Seja bem-vindo, então, nessa sua rodada por aqui, pela região. O senhor enfrentou um desafio. A cidade de Palhoça, como de resto todas as cidades brasileiras, tem uma série de dificuldades orçamentárias, qualificação de mão de obra, obras, mas Palhoça, notadamente, tem a questão ambiental, que é extremamente séria. E o senhor conseguiu, de certa forma, dar a volta em alguns pontos, inclusive com abertura de valas, com melhoria da circulação das águas para evitar enchentes. Vamos começar por esse ponto, prefeito? Com certeza. Palhoça ela, sofre interferência de diversos quesitos ambientais. Né? Nós temos lá o maior parque estadual de Santa Catarina, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, sua maior parte fixada em Palhoça. Nós temos a APA da Baleia Franca, a APA do entorno costeiro, temos o maior mangue ainda preservado de Santa Catarina, e tudo essa soma de fatores nos faz realmente ter diversas restrições. Então, é necessário realmente você ter um trabalho contínuo de planejamento para que a gente possa não driblar, mas conviver com essas limitações, com essas situações, para que a gente possa fazer a cidade funcionar e ter o desenvolvimento de uma forma sustentável, unindo o progresso, o avanço da economia, da população e respeitando esses quesitos ambientais, e onde a gente entra, um grande quesito, a questão do nosso programa de prevenção de enchentes.
Palhoça em 2022, final do ano de 2022, dia 31 de novembro, 1º de dezembro, tivemos lá a maior enchente histórica já registrada em Palhoça. Nós acompanhamos ali aquele momento. Eu digo que eu estive na linha de frente, atuando no resgate das pessoas, recebendo as famílias dos nossos abrigos. Muita gente foi desalojada, mais de 2.000 pessoas foram desalojadas, tiveram que sair de suas casas. 3 abrigos montados para receber as pessoas. E a gente viu, eu vi no olhar das pessoas, olhar de tristeza, né? De ter que sair de casa, deixando muitas vezes tudo aquilo que construiu a vida inteira, que são seus bens, seus móveis, seus pertences pessoais, deixando tudo aquilo para trás e saindo de casa literalmente com a roupa do corpo e o filho no colo, nem os documentos talvez levando. E aí a gente assumiu um compromisso a partir dali de fazer tudo o que fosse possível para diminuir essa insegurança, para que a gente pudesse ter uma cidade mais segura do ponto de vista de enchentes, porque nós temos 3 fatores que são dificultadores nesse sentido. Somos uma cidade a nível do mar. Palhoça tem uma média aí de 3 metros acima do nível do mar. Em muitos lugares abaixo. Em muitos lugares nós temos no nível abaixo. Então, se der uma maré astronômica, por exemplo, como acontece, diversas ruas já ficam alagadas somente com a força da maré astronômica. Nós temos rios que cortam o município com água, que vem águas de outras cidades. Nós temos o Rio Maruim, que vem água de São Pedro de Alcântara, São José, passa por Palhoça. Nós temos o Rio Cubatão, que vem lá de Águas Mornas, Santo Amaro. Então, na encosta da serra. Recebe essa contribuição e vai parar no mar, né? E outro fator que a gente é preponderante também é que Palhoça, por muitos anos, né, não recebeu esse tratamento de prevenção a nível do mar. Então, de prevenção de enchentes. A gente foi fazer esse trabalho. Era um trabalho que já existia, mas não com essa intensidade. Criamos, como um programa contínuo, investimos na limpeza de valas, desassoreamento de rios. Hoje nós temos todos os rios 100% limpos, tem rios que já estão na sua segunda limpeza. Abrimos os canais que passam pelos mangues, valas, troca de drenagem, onde era tubo com gargalo, colocamos bueiros, enfim. A gente sabe que a chuva não vai deixar de cair, vai acontecer de dar enxurrada, vai acontecer de dar chuvas persistentes por vários dias, várias horas, mas a gente sabe que com esse trabalho, Palhoça está muito mais segura quanto à questão de prevenção de chuvas. Então a gente vai conseguir continuar nesse trabalho para que a gente mantenha as pessoas em segurança e evitar perdas, porque a gente não quer mais ver aquilo que a gente viu em 2022, então todo o trabalho está sendo feito para isso. Prefeito, uma questão também importante é que a população mais carente está exposta nesses lugares e que está exposta nesses lugares de maior risco. Então é um problema também que a cidade não tenha se preocupado ao longo da história com esse ponto. Exatamente, até por muitos pontos ali, por exemplo, tivemos uma maior chuva histórica, muitos pontos ali sequer apresentavam talvez indícios de serem um gargalo de um sistema de macrodrenagem, mas que aquela chuva nos mostrou que aquilo ali tinha um problema. Então, talvez se não tivéssemos tido aquela situação, não teríamos visto todos os problemas que a cidade tem nesse ponto de vista. E aquilo nos fez acordar para fazer essa mudança e de fato, nós temos comunidades como Frei Damião, que é hoje o maior bolsão de pobreza do estado de Santa Catarina, que foi bastante afetado. E nós fizemos um grande trabalho lá, estamos desde então atuando bastante com drenagem, limpeza de rios, desassoreamento, fazendo afundamento do rio, porque o mar, sendo uma cidade a nível do mar, o próprio mar já cria uma barreira quando a maré é cheia. Então, se a gente tiver uma combinação de chuva forte com maré cheia, a gente sabe que vai dar problema, porque o mar cria essa barreira para que a água vá embora. Então, aumentar a vazão, aumentar o tamanho do leito, aumentar a profundidade faz com que a água vença aquela barreira, vá com mais velocidade, vença a barreira e evite encher as ruas, as casas. E a gente tem visto um grande resultado à frente disso, tanto que a gente viu o governo do estado agora atuando muito nisso, a gente vê aqui o município de Tubarão fazendo bons projetos para desassoreamento e a gente sabe o quanto isso é importante para a segurança das famílias. Aqui Tubarão, desde 74, tem um trauma na cabeça do tubaronense, que foi a enchente que levou muitas vidas, lamentavelmente. Prefeito, apesar do desenvolvimento atual, Palhoça, é difícil falar de uma cidade como Palhoça, uma das grandes cidades do estado de Santa Catarina. Na forma como eu vou falar, não quero ofender ninguém nem nada, mas Palhoça, por muito tempo, o senhor está lá há bastante tempo, o senhor sabe que Palhoça, por muito tempo, foi o patinho feio da Grande Florianópolis.
Era a cidade que era dormitório. A periferia, o dormitório. E nos últimos tempos, a partir da sua gestão, a cidade começa a impor um ritmo de desenvolvimento e um crescimento acima da média do Estado. Como é que isso é conseguido, prefeito? Atrair pessoas, atrair empresas, atrair negócios e gerar uma riqueza para a cidade deixar aquela carapaça, aquela pecha de ser uma cidade dormitório, uma cidade que é o patinho feio de uma região nobre, que é a Grande Florianópolis. Sim, Palhoça de fato. Por muitos anos, Palhoça foi considerado um patinho feio. Era uma cidade que realmente era dormitório, as pessoas não diziam que moravam em Palhoça, elas diziam que moravam em Florianópolis, em outro lugar, mas não falavam. Quando se saía daqui, ia para outra cidade, ia para outro estado, os políticos iam a Brasília, não se apresentavam muitas vezes como de Palhoça, e sim, de Florianópolis. E hoje é uma situação diferente. Hoje a gente tem orgulho de dizer que é palhocense. Onde a gente vai e fala de Palhoça, as pessoas já ouviram falar, conhecem, seja através das suas belezas, seja através do seu desenvolvimento econômico, das oportunidades. Isso é fruto de um grande trabalho de planejamento. A cidade não se tornou isso de um dia para a noite. Só para a gente entender o parâmetro de quanto ela cresceu, em 2010 nós tínhamos 126 mil habitantes. 2024, censo atualizado, 245 mil habitantes. Nós dobramos a população em 15 anos. Claro que são dados que, juntamente, claro que vem o desenvolvimento econômico, vem a arrecadação. Nós temos hoje uma arrecadação estimada para 2025 em 1,8 bi, mas junto com esse crescimento também vem o desafio de atender as demandas por serviço público na mesma quantidade, na mesma velocidade que o município cresce. E isso a gente só consegue dar conta com muito trabalho de planejamento. E investimento pesado. Investimento pesado. A gente costuma fazer o que a gente chama de um ciclo virtuoso. O que é o ciclo virtuoso? O município investe em grandes obras, sejam elas grandes avenidas. Nós temos hoje grandes avenidas que mudaram a cidade. Palhoça, por muitos anos, e não é só Palhoça, São José, Biguaçu, por muitos anos utilizaram da BR-101 como uma avenida central. Os bairros não se conectavam, eles se conectavam diretamente à BR-101. Com o colapso da BR, os bairros colapsaram. Nós fizemos todo um planejamento para interligar os bairros, construindo grandes avenidas, onde não tinha nada. Fizemos a Avenida das Torres, que é um exemplo lá, que já corta 8 bairros, mais de 100 mil pessoas impactadas. Isso evita que o cidadão precise ir à BR. Ele se desloca entre os bairros sem precisar ir à BR, dando mais agilidade. Isso, e além de se tornar um eixo de mobilidade, assim como a Avenida das Torres, a Avenida da Terra Bela, a Avenida das Universidades, que está acontecendo agora, que liga São José a Palhoça em vários bairros, são obras que, além de ajudar na mobilidade, e eu sempre digo, mobilidade é importante porque quando você investe em mobilidade, você está fazendo com que a pessoa perca menos tempo no trânsito para sobrar tempo para a família, para o que quiser. Encurte as distâncias. Encurta distâncias e cria novos eixos econômicos. Nessas avenidas, elas atraem movimento, então ali vem novas empresas, novas oportunidades. Nós temos grandes exemplos lá de redes supermercadistas de atacarejo que se estabeleceram nas avenidas. Hoje a maior escola, o maior colégio, o Colégio Adventista de Palhoça, se estabeleceu numa dessas avenidas construídas onde não tinha nada. E isso gera, além da mobilidade, o desenvolvimento econômico. Isso a gente chama de ciclo virtuoso. O município investe em grandes obras, essas obras mudam a estrutura da cidade, tornam a cidade mais atrativa para negócios. E aí vem as oportunidades para quem quer empreender ou para quem busca um emprego. E por mais que a gente tenha crescido nesses 15 anos aí, a gente tenha crescido lá, duplicado o número de habitantes, a gente consegue ainda ter diversos índices positivos, como a 7ª cidade mais segura do Brasil. Nós temos... Há pouco tempo isso não era uma realidade? Não, era uma realidade. Palhoça era uma cidade que vivia nos noticiários, na página policial. Do ano 2000 até 2010, vivia na página policial. Fizemos todo um trabalho de planejamento, desde a reurbanização desses espaços. Nós temos lá o exemplo do Caminho Novo, que era um bairro bastante preocupante no início dos anos 2000, onde, num único projeto de urbanização, nós pavimentamos 31 ruas. E eu digo nós por quê? Porque eu sou prefeito no 5º ano de mandato. Mas nos 8 anos anteriores ao meu mandato, eu fui secretário de Planejamento e Infraestrutura. Então, eu tive a oportunidade de ser o prefeito que está executando obras que eu ajudei a planejar quando era secretário de Infraestrutura e Planejamento. Então, a gente criou um planejamento, um projeto não foi para 4 anos, foi para 10, para 15, para 20, sabendo para onde a gente queria chegar. Num único projeto, 31 ruas, mudamos a cara daquele bairro e hoje aquele é um bairro totalmente diferente. O bairro, a comunidade do loteamento Laranjeiras era um outro problema. Vamos lá, pavimentamos todas as ruas, construímos parque, praça, equipamentos públicos. Hoje é outra realidade. E assim agora estamos fazendo no bairro Frei Damião, que é a maior posição de pobreza do estado, que até 2016 não tinha uma rua sequer pavimentada dentro daquela comunidade. Hoje nós já temos mais de 60% pavimentadas, e as principais, as maiores. E
com esforço para que até o final do mandato a gente tenha 100% das ruas pavimentadas. O melhor e maior parque de lazer no Frei Damião. Acabamos de fazer a ampliação da escola, vamos construir uma nova unidade básica de saúde. Enfim, é uma urbanização para tornar aquilo que era uma comunidade muitas vezes esquecida, comunidade muitas vezes mal vista, num bairro onde as pessoas podem ter orgulho de viver ali, que não precisam sair dali para ter uma vida digna. Então, essas são as grandes mudanças. E desses 5 anos, né, de mandato, quase 4 anos e 7 meses, o prazer de entregar mais de 600 obras. E se a gente for juntar aquelas obras que tem o meu DNA desde lá do começo como secretário, na gestão do ex-prefeito Camilo, que hoje é deputado estadual e me ajuda muito, nós temos aí uma digital em mais de 1.000 obras no município, né? Justamente por ter esse trabalho de continuidade que permitiu. A gente continuou o trabalho, ele não foi interrompido. Então, a gente fez PPP de iluminação pública, fez com concessão de saneamento pelo novo marco do saneamento. Então, Palhoça está bastante adiantada nas suas pautas por infraestrutura, porque teve essa continuidade de trabalho. Que maravilha. Prefeito Eduardo Fretti, eu vou lhe pedir um minutinho, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos então para concluir o programa de hoje, que já teve aqui a deputada federal Carol Detoni e neste bloco o prefeito de Palhoça. Vamos continuar a conversa em instantes, não saia daí. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta no programa Frente a Frente. Na edição de hoje, eu já conversei com a deputada federal Carol Detoni e agora estou conversando com o prefeito Eduardo Fretti, o prefeito reeleito na cidade de Palhoça. O prefeito foi eleito com 36% da votação, mais ou menos 28 mil votos. Palhoça não é tão grande assim ainda. E depois 52 mil votos. Na última eleição, 52. Quase dobrou. Ao que o senhor atribui, prefeito, essa dilatação no número de votos? Bom, principalmente foram 4 anos de muito trabalho, né, onde nós realmente buscamos fazer aquilo que a população precisava. Né? Nós temos um programa lá que a gente chama Prefeitura com Você, onde a gente vai nos bairros todos os anos, ouve as demandas, as pessoas trazem ali as principais dificuldades do bairro e a gente ataca aquelas que são as mais reivindicadas, as mais solicitadas, que aquelas são aqui interfere na vida das pessoas. Então, essa união, esse esforço na busca de recursos, a união política, que hoje em Palhoça faz muita diferença. A gente, nós temos lá uma classe política extremamente unida, nós temos uma Câmara de Vereadores que, costumo dizer que são vereadores que não trazem problemas, eles trazem discussões e soluções. São 21 vereadores. São 21 vereadores, né? O senhor tem maioria na base. A legislatura passada eram 17 vereadores, nós tínhamos 17 dos 17, e agora nós elegemos 18 de 21. Né? Então, vereadores que foram da nossa coligação, mas que hoje, né, praticamente é uma Câmara que, por mais que se tenha discussão, é sempre com a busca de soluções, e isso nos ajuda muito, né? Porque quando a gente busca não brigar, não criar impasses, a gente está construindo, né? Briga só destrói, não constrói, né? Não constrói pontes, só muros, e a gente hoje tem uma união em torno do cidadão. Então, isso tem permitido com que a gente possa entregar obras, como eu falei, foram mais de 600 obras já entregues nesse período, grandes obras acontecendo, né, um planejamento ainda para os próximos anos, e esse me dói esse o fato da população querer a continuidade, de ver que esse trabalho que a gente fez nos primeiros 4 anos mostrou resultado, as pessoas viram, conheceram, viram que isso era o melhor para que Palhoça pudesse continuar crescendo e depositaram a gente o voto de confiança para mais 4 anos de muito trabalho. O senhor se elegeu em 2020 como prefeito. Qual era o faturamento, qual era a arrecadação do município naquele período? O senhor lembra? O município era menos de 1 bilhão na época. Ele entrou em 2021 com a previsão de 980 milhões. E estamos, praticamente dobramos nesse período. 1 bilhão e 800. Isso. Desse 1 bilhão e 800, quanto sobra, prefeito, para o senhor fazer investimento? Nós estamos, por exemplo, nos últimos 4 anos já investimos no total das obras em torno de 500 milhões. Tem endividamento? Então, e tem nós emendas? Emendas, fizemos financiamento há 3 anos atrás, que já estão quitados. Então, tudo é uma questão de planejamento. Agora, vamos buscar novos recursos. O governo do Estado tem nos apoiado muito. Foram 200 milhões só em obras, em convênios com o governo do Estado. Então, é uma soma de fatores, uma busca de recursos. Como eu falei, uma união de classe política. Nós temos lá o deputado Camilo, que é o nosso deputado estadual, que faz um trabalho muito grande junto ao governador Jorginho, que é um parceiro de Palhoça. E essa união que tem permitido
permitido fazer tanta obra e fazer crescer, arrecadar tanto para que possa fazer obra. Prefeito, a questão do turismo. O turismo é importante no município? Com certeza, né? O turismo ele hoje é um dos maiores empregadores mundo afora, e em Palhoça não seria diferente. Né? E só que Palhoça ainda tem muito ainda o que crescer nosso ponto de vista do aspecto do turismo. Né? Temos lindas e belas praias, né? Guarda do Embaú, Pinheira, até Praia do Sonho. Né? Temos diversas comunidades tradicionais, a Encera de Brito, que é um patrimônio histórico nacional e que podem e vão ser cada vez mais exploradas turisticamente. Né? E agora, com a infraestrutura chegando, Palhoça tem todo o sul para crescer ainda. Eu digo que a bola da vez, a Galinha dos Ovos de Ouro, é a região sul da cidade, onde concentra as praias e onde tem ainda... Quais são as praias? Guarda do Embaú, Pinheira, Mar Aberto, Ponta do Papagaio, Praia do Sonho. Então, essas são as principais praias e praias que têm um potencial de crescimento muito grande. Estamos levando água tratada agora para toda a região da praia. Né? Fizemos um grande investimento através da concessão e agora, a partir do ano que vem, começam também a aplicação, a construção do sistema de tratamento de esgoto. Então, essa junção de infraestrutura vai permitir com que Palhoça cresça muito naquela região e venha agregar muito o turismo, que é um dos principais geradores de emprego no Brasil e no mundo, e em Palhoça não vai ser diferente. Prefeito, houve uma transferência de um problema gravíssimo que não é do município, mas acaba impactando fortemente no município. Com um contorno viário da Grande Florianópolis, deu uma desafogada no trânsito, especialmente na região de Palhoça, depois pega São José. Mas transferiram o problema para o Morro dos Cavalos. Sim. O que pode ser feito com o Morro dos Cavalos? Qual é a discussão que o senhor tem participado? O senhor tem conversado com o governador a respeito disso? O Morro dos Cavalos ele é um problema desde muito antes do contorno viário. Né? Quando a gente teve as fortes chuvas em 2022, por exemplo, nós não tínhamos o contorno viário liberado ainda e nós tivemos um grande período de interrupção, brutal no contorno viário e junto interrompendo a BR-282. Então, literalmente, o sul ficou separado da região do norte de Santa Catarina. Mas foi separado, não tinha por onde ir nem pela 282 e nem pela BR-101. E ali a gente já viu o problema que era o Morro dos Cavalos. E a gente alertou, e naquele momento... A gente tinha uma conversa sempre muito próxima, muito franca com a autopista. Quando a gente viu o volume excessivo de chuva que está vendo, a gente fez um apelo para a autopista por bloquear o Morro dos Cavalos por conta da chuva. Atenderam o nosso pedido, bloquearam e 4 barreiras caíram naquele dia. Então, talvez se não tivesse naquele momento ali o trabalho também de alertar, de pedir... Poderia ter havido uma tragédia. Poderia ter havido vítimas uma tragédia maior já naquele momento. E a partir de então a gente vem discutindo isso. Mas muito me preocupa porque muitas vezes acontece o problema, os ânimos se afloram, todo mundo vai defender, seja um novo traçado, ou seja um túnel. Passa-se um tempo e esquecem-se a discussão. E a gente vê o quanto... está sendo problemático o Morro dos Cavalos. Depois disso, tivemos novas interrupções por chuva, tivemos aquela tragédia com incêndio, que por muita sorte por Deus, nós não tivemos nenhuma vítima fatal, porque foi um grande acidente. Estava desenhadinho, para morrer muita gente. Muita gente, e eu digo assim, saiu barato, e aquilo aí tem que ser um alerta. A gente não pode esperar outra tragédia acontecer para voltar a discutir o assunto. A gente está lá, a gente leva a discussão, a deputada Carol está na comissão de transportes, está levando essa demanda, porque a gente precisa criar alternativa. Hoje se fala assim na questão do túnel. Se a gente for analisar do ponto de vista de momento de projeto, o túnel está com o projeto mais avançado. Projeto pronto, licença ambiental prévia, seria mais fácil de executar, porém, a um custo de 2 bilhões. Não para de subir esse valor também. Não para de subir. Cada vez mais vai se tornando mais alto. E é uma questão matemática. Alguém tem que pagar a conta. É uma rodovia concessionada. Ou a concessionária paga a conta ou se tira da concessão para o governo executar. O governo não tem dinheiro para executar. Então tem que se passar para a concessão. Alguém tem que ser o responsável por fazer. Então a gente defende... Com o tempo que levou no anel viário, no contorno viário, já se sabe que esse túnel vai levar muito tempo. Mas quanto mais a gente demorar para ter uma definição, mais demorado vai ser a solução, o fim desse problema. E a gente defende um híbrido de uma modicidade tarifária, onde repassa o custo aos usuários e uma prorrogação de contrato. Você não tem nenhuma extensão tão grande do prazo de contrato e nem um aumento tão grande da tarifa. Você faz uma junção. E é isso que a gente tem defendido, junto ao Ministério dos Transportes, junto aos órgãos competentes. O governador Jorginho agora está fazendo um estudo de um traçado para evitar a construção do túnel, que seria muito mais barato, uma obra em torno de 150 a 200 milhões. Então, é algo que
chega a brilhar os olhos, porque a gente sabe que isso aí se torna algo mais factível de acontecer. Usaria a alça usaria e o elevado da Praia do Sonho. Usaria o trecho que já existe como pista e faria um contorno pelo Morro dos Cavalos em outra pista. Eu cito o exemplo, como foi feito na Rota do Sol, né, indo para Caxias, quem vai seguir a Rota do Sol, com aqueles elevados maiores, suspensos. Então, é alternativo para se fazer e é mais barato do que o túnel. Né? Claro, tem outros aspectos ambientais, questão indígena, mas eu acredito que, tendo opções, a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Então, a gente espera aí a conclusão desse estudo que o governador encomendou para que a gente pudesse apresentar ao governo federal. Mas a gente precisa continuar trabalhando, unir esforços, seja prefeitos, que isso interfere, não é só em Palhoça, não é porque o Morro dos Cavalos é lá, mas todo interfere todo o sul. As associações empresariais estão numa campanha aqui, Morro dos Cavalos, solução já. As associações, nós temos a briga, o prefeito tem que estar na briga, os deputados estaduais, federais, quanto mais união, quanto mais gente brigando pelo mesmo tema, mais fácil vai ser de a gente alcançar a solução. As autoridades em Brasília precisam ser incomodadas. Com certeza, tem que ser pressionada. Prefeito, tem uma série de pontos que a gente pode falar, já falamos das questões ambientais, das questões todas, mas as cidades brasileiras, onde estão as populações, sofrem muito com a questão da saúde. Qual é a sua atuação em relação, o senhor falou de mobilidade, estamos falando aqui uma série de questões, mas em relação à saúde? Bom, nós tivemos um grande investimento nos últimos anos na saúde, desde a melhoria da infraestrutura, com a construção de novas unidades básicas de saúde. Estamos, por exemplo, com Quantas são hoje? Nós temos hoje 22 unidades de saúde. Dessas 22, 14 são novas. Novas, onde a gente construiu novas unidades. Estamos com mais 2 em construção. Uma delas é a substituição de uma estrutura precária e uma outra dela é mais uma unidade no mesmo bairro. Mas claro... É pouco para 220 mil habitantes, 240 mil habitantes. É pouco se você avaliar a questão de unidades, mas tem um número de equipes que trabalham nesses locais, porque hoje você precisa ter grandes unidades, com um volume bom de equipes de atendimento na estratégia da família, para que a gente possa concentrar esforços. Porque cada unidade dessa eu tenho que ter... além do pessoal operacional que vai por habitante, mas a gente tem que ter administrativo, operacional, limpeza, tudo isso. Quando eu concentro diversas equipes numa unidade grande, numa unidade maior, a gente consegue ter otimização de custo fixo. Isso torna a saúde mais rentável e consegue sobrar dinheiro para aplicar mais. Qual é a média de equipes por unidade, prefeito? Nós temos equipes lá desde 4 até 6 equipes de estratégia por unidade de saúde. Então, garantindo o atendimento da população. Dá um atendimento, claro, a gente teve um aumento grande agora, né? A gente está correndo atrás, por isso construindo uma nova unidade num bairro que já tem, para poder ampliar, que foi o bairro que mais cresceu, o bairro Bela Vista. Hoje é o bairro mais populoso, é o que concentra o maior número de pessoas vindas para o município recentemente, e lá a gente está construindo uma segunda unidade para poder dar conta desses aumentos de demanda, e assim vai acontecer em outras. Né? Mas, por mais que a gente tenha investido na atenção básica, né? Investimos muito na média complexidade, né? Assumimos para o município a questão dos exames de média complexidade, a questão das consultas especializadas, para poder dar vazão. O senhor extrapola o obrigatório de 15%? Com certeza, não. Sempre extrapolamos. E é uma necessidade, não dá para trabalhar somente com 15%. Daria se a gente ignorasse essas questões de média complexidade. Mas não adianta o cidadão ele ir no posto de saúde, ter o atendimento, precisar fazer uma ressonância magnética... E ir para uma fila interminável. E ir para uma fila interminável. Então, ali nós fazemos. Hoje nós temos a pior fila, são dos exames mais complexos, que são filas de 4 meses. Não são filas de 2 anos. O exame laboratorial, hoje em 30 dias, o paciente está com o exame na mão. Então, isso faz toda a diferença no diagnóstico, no tratamento correto, na resposta e na saúde da pessoa lá na frente. Mas, além de tudo isso, eu considero que o nosso maior ganho na saúde foi a conquista do Hospital Regional em Palhoça. O Palhoça está ganhando um hospital regional? Palhoça está construindo um hospital regional. Foi um esforço de 6 anos, professor, 6 anos onde nós buscamos, começou com o ex-deputado Nazareno buscando recursos, depois veio o deputado Camilo, nós trabalhamos 6 anos aprovando o projeto, aprovando na RUI, comprando terreno, para conseguir mostrar tudo isso para o governador Jorginho, e ele se sensibilizou e nos fez um convênio com o município de Palhoça, repassando 100 milhões de reais, o município ingressou com mais 20 milhões, e estamos com a obra em construção. Então não é uma promessa, não é uma coisa de futuro, é uma obra que já está acontecendo.
É uma obra que eu brinco que enquanto ela estava lá batendo estaca, lá o pessoal não via. Passa de manhã, está de um jeito, passa à tarde, está do mesmo jeito, porque a estaca foi cravada. Mas foram 34 quilômetros de estacas cravadas e hoje a gente já vê a obra para cima da terra com caixaria, vai começar a subir parede, um hospital de 18 mil metros quadrados, 200 leitos, vai ter a maternidade, que é um sonho do palhocense, nascer em Palhoça. Nós não tínhamos o palhocense nascendo em Palhoça, a não ser nas habitualidades. E isso tudo é o sonho do palhocense acontecendo, né, nesse esforço mútuo de uma obra que vai se acontecer com previsão de 3 anos, mas vamos trabalhar para que aconteça o quanto antes, que ainda tenha o tempo depois de mobília, para que a gente tenha esse hospital atendendo não só palhocense, mas o morador da Grande Florianópolis, de toda a região. E se a gente analisar... Vai desafogar Tubarão. O último também, toda a questão vai fazer parte da rede hospitalar estadual. O último grande investimento na Grande Florianópolis em saúde foi o Hospital Regional de São José na década de 80. 40 anos depois. 45 anos. 84, se não me engano, foi a entrega do hospital, Prefeito, regional. Esses 120 milhões mais o terreno são suficientes, necessários e suficientes para ficar pronto a estrutura? Para ficar pronta a estrutura. Depois vem a parte imobiliária. Qual é o valor de equipamentos? Não está estimado ainda, porque... Mas é um bom investimento. É um bom investimento, vai em torno de mais de 100 milhões para a gente colocar todos os equipamentos. Claro que não precisa ser colocado de uma vez só, né? Você não precisa entrar com toda a questão de imagem no primeiro momento, mas para criar um enxoval. Porque, vamos lá, o hospital muito é móvel planejado, né? Você não faz o hospital com um móvel padrão. Você tem que, né, fazer da forma, né, planejada naqueles recintos. Então, a gente sabe que... com material especial, a obra tem que ficar pronta, né? A obra tem que ficar pronta para poder finalizar as medidas corretas, executar e instalar. Então, isso vai mais cada coisa no seu tempo. Vai mais uns 6 meses ainda. Mas tudo isso está sendo feito e... né, depois de 41 anos, a gente tem esse grande investimento que não seja somente reforma puxadinho, mas um novo hospital para a região e para o estado, que vai ajudar muito a nossa região, vai ajudar muito o estado, vai ser referência em traumatologia e ortopedia, uma demanda que é constante, principalmente questão de, né, das rodovias que trazem muito essa demanda. Então a gente sabe que esse é um legado que a gente deixa e um orgulho muito grande de ter trabalhado muito e foi a continuidade de trabalho que permitiu que a gente alcançasse esse resultado. Prefeito, o senhor quer inaugurar esse hospital no seu mandato? Estamos fazendo todos os esforços para inaugurar dentro do mandato. A gente quer, isso quer dizer, Deus quiser, em 2028... Isso quer dizer que o senhor, ano que vem, não sai para ser deputado federal, estadual, senador? O nosso foco hoje é administrar o município de Palhoça, né? Nós temos responsabilidade com o cidadão palhocense em administrar o município. A gente entende que pode ser um momento, convites, conversas acontecem, mas nós estamos focados em administrar a cidade, em entregar essas grandes obras, que são obras que vão mudar cada vez mais a cidade. E claro, quando surgirem as oportunidades, vamos abraçar as oportunidades que vierem. E assim é a vida, a gente tem que... Eu tenho um lema, né? Sair de casa todos os dias para fazer o meu melhor naquele dia. E eu sei que esse melhor vai trazer um resultado lá na frente. Então vamos trabalhar, vamos se incumbir de fazer o que tem que fazer e lá na frente a gente colhe os resultados. Tá aí a entrevista com um homem de Jaguaruna que estudou e morou em Tubarão e hoje é a liderança que governa o município de Palhoça, um dos grandes municípios catarinenses. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, professor Hildo. Um prazer estar aqui na UniTV, programa Frente a Frente. Espero poder voltar mais vezes, né, para poder a gente falar é um prazer falar de Palhoça, do que a gente tem feito, né, e conversar com as pessoas é o que nos move. Muito obrigado, prefeito. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Frente a Frente. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.